Quando Júlio César cruzou o Rubicão, em 49 a.C., não estava apenas iniciando uma guerra civil. Estava cruzando o limite moral da República, aquele frágil equilíbrio entre ambição pessoal e dever público que sustentara Roma por quase 5 séculos. O Senado, outrora o centro da autoridade romana, havia se tornado um campo de interesses privados. As famílias nobres, que deveriam zelar pelo bem comum, competiam por cargos e províncias como quem disputa heranças. Os governadores extorquiam riquezas nas colônias, compravam eleições e usavam o poder como instrumento de lucro. Roma estava rica, mas sem rumo. Seus templos brilhavam de mármore, mas suas instituições apodreciam por dentro. O povo vivia dependente das distribuições de trigo e dos espetáculos. Os generais, Pompeu, Crasso e César, tornaram-se mais poderosos que o próprio Estado. Quando César venceu Pompeu e retornou vitorioso da Guerra Civil em 46 a.C., ele não apenas conquistou o poder. Herdou uma cidade esgotada, uma república falida e um império desorganizado. E foi nesse cenário que começou a transformação. O homem que passara uma década nas campanhas da Gália mostrou-se também um político reformador, um administrador e um visionário. Em 46 a.C., César recebeu o título de ditador por 10 anos e 2 anos depois, ditador perpétuo. O termo ditador tinha em Roma um sentido diferente do moderno. Designava alguém investido de poderes absolutos em tempos de emergência. Mas no caso de César, o tempo de emergência nunca terminou. Apesar disso, sua ditadura não se limitou ao autoritarismo. Ele acreditava que Roma precisava ser reconstruída, moral e administrativamente, e fez o que nenhum senado fragmentado conseguira: governar com eficiência. Nos poucos anos em que teve o poder total, César promoveu reformas de amplitude extraordinária, reorganizou o calendário, saneou as dívidas, ampliou a cidadania, iniciou vastos programas de obras públicas, reformou o Senado e tentou reconciliar vencedores e vencidos. Era o que o historiador Mommsen chamaria de monarquia disfarçada de república, um governo pessoal que ainda fingia respeitar as formas antigas, mas já olhava para o futuro imperial. Entre todas as reformas, nenhuma foi tão simbólica quanto a do calendário. Durante séculos, o calendário romano seguira um sistema lunar confuso, sujeito à manipulação política. Os pontífices, responsáveis por inserir meses intercalares, o faziam para favorecer aliados, estendendo mandatos ou adiando eleições. Em meados do século I a.C., o calendário estava atrasado quase 3 meses em relação às estações do ano. César, que era também pontífice máximo, Pontifex Maximus, percebeu que não podia haver um estado racional sob um tempo irracional. Consultando astrônomos alexandrinos, entre eles Sosígenes, reformou todo o sistema. Em 46 a.C., instituiu o calendário juliano baseado no ciclo solar de 365 dias, com um dia extra a cada 4 anos, e que chamamos hoje de ano bissexto. Esse ajuste aparentemente técnico teve efeito civilizatório. O calendário juliano corrigiu o tempo, estabilizou as administrações e vigorou por mais de 1.600 anos, até ser substituído pelo calendário gregoriano em 1582. Mais do que uma questão de datas, era uma forma de colocar Roma em ordem com o cosmos. O homem que havia conquistado a Gália agora domava o tempo. César também quis transformar a própria Roma física, que ainda conservava traços de uma cidade antiga, caótica e mal planejada. Sonhava em fazer dela a capital digna de um império mundial. Mandou pavimentar ruas, construir novos fóruns e templos, drenar pântanos, planejar a reconstrução do Senado e erguer obras que uniriam política e arquitetura. Entre elas, destaca-se o Fórum de César, inaugurado em 46 a.C., um espaço monumental destinado não apenas à administração, mas à exibição do poder. Ali no centro, erguia-se o templo de Vênus Genetrix, deusa mãe da linhagem dos Júlios, onde César colocaria sua própria estátua. Era a primeira vez que um líder romano se associava publicamente à divindade, sinal de que já via seu poder como algo quase sagrado. Ele também projetou obras em escala continental: o desvio do Tibre para evitar enchentes, a construção de uma grande biblioteca pública, inspirada na de Alexandria, e planos para um canal ligando o Adriático ao Tibre. Embora muitos desses projetos não tenham sido concluídos, revelam a mente de um administrador com visão imperial. Alguém que já pensava em Roma não como cidade-estado, mas como capital de um mundo unificado. Se César foi impiedoso em guerra, surpreendeu muitos por sua clemência após a vitória. Diferente de Sula, que havia instaurado proibições e execuções em massa, César proclamou o princípio da clementia Caesaris,
O perdão dos inimigos. Pompeianos que lutaram contra ele foram perdoados, readmitidos no Senado e até promovidos. Bruto, Cássio, Marco Antônio e muitos outros, todos receberam cargos, dignidades e favores. Essa política não era mero altruísmo. César compreendia que a república estava fatigada da violência e que a reconciliação era a única forma de estabilizar o poder. Mas também havia cálculo. O perdão criava dívidas morais. Os homens poupados tornavam-se devedores do ditador, vinculados por gratidão e culpa. Era uma forma sutil de controle. Mesmo assim, a clementia de César contrastava com a brutalidade do passado. Ele se via não como tirano, mas como pai da pátria, um restaurador da paz. E é justamente essa imagem, a do vencedor magnânimo, que explica por que seus assassinos o mataram não por ódio, mas por medo. Temiam que a clemência se tornasse amor, e o amor, monarquia. Outra das grandes reformas foi a expansão da cidadania romana, gesto que alteraria para sempre a estrutura social do império. Até então, Roma se via como centro e o resto como periferia. Os provinciais, especialmente na Gália, Hispânia e Grécia, pagavam impostos, mas não tinham direitos plenos. César rompeu com essa lógica. Concedeu cidadania a comunidades inteiras, especialmente na Gália Cisalpina, norte da Itália, e a veteranos instalados nas colônias. Outorgou também direitos políticos limitados a elites locais, criando uma nova geração de senadores de província. Era um movimento de inclusão pragmática. Ao ampliar a ideia de romano, ampliava também sua base de apoio, mas o efeito foi profundo. Começou ali a transição de Roma de uma cidade-estado para uma civilização universal. A cidadania, antes privilégio, tornou-se instrumento de integração imperial. Séculos depois, o império se sustentaria sobre esse princípio, a ideia de que todos os povos podiam ser, em algum grau, romanos. César, portanto, não apenas conquistou territórios, conquistou corações e identidades. Talvez a mais polêmica de suas medidas tenha sido a reorganização do Senado. Desde a época de Sula, o número de senadores era fixado em cerca de 600. César o aumentou para 900, incluindo aliados, veteranos e representantes das províncias. A intenção oficial era renovar a elite. Na prática, diluía o poder da aristocracia tradicional. Os antigos nobres se viram cercados de novos homens, comerciantes, cavaleiros, até gauleses romanizados, e que deviam tudo a César. O Senado, já enfraquecido, tornou-se uma assembleia decorativa. César presidia as sessões, definia as pautas, escolhia os cônsules e governadores. O corpo que um dia havia mandado em reis, agora aplaudia o ditador. A ironia era amarga. César justificava cada decisão como em nome da República, mas a própria ideia de república estava desaparecendo. O Senado ainda existia, mas vazio de poder e cheio de símbolos. Era um eco institucional de um mundo que já morrera. César planejava mais. Sonhava em unificar o sistema jurídico, reformar o censo, reorganizar o exército e colonizar as províncias com veteranos e cidadãos pobres de Roma. Mandou revisar as leis de corrupção, limitar o luxo e estimular o casamento e a natalidade, antecipando políticas morais que Augusto depois continuaria. Também iniciou uma ampla reforma administrativa, substituindo cargos anuais por mandatos mais longos, o que garantia eficiência, mas concentrava poder. Estava construindo sem nomear a estrutura do império. Em tudo via-se a marca do estadista, centralização, racionalidade, continuidade, mas também o traço do autocrata, nenhum equilíbrio, nenhuma oposição verdadeira. Ele acreditava que apenas o governo de um homem esclarecido poderia salvar Roma. E nesse ponto foi mais moderno que seus contemporâneos, e mais perigoso também. Enquanto César reformava Roma, o Senado definhava. Os antigos ideais libertas, auctoritas, mos maiorum, tornavam-se palavras ocas. Os senadores que restavam alternavam bajulação e conspiração. O próprio Cícero, defensor apaixonado da República, via-se paralisado entre admiração e medo. Sabia que César havia trazido ordem, mas também sabia que a ordem tinha um preço: a liberdade. O Senado ainda se reunia, mas para ratificar decisões já tomadas. As eleições ainda ocorriam, mas os resultados eram previsíveis. O povo ainda aplaudia, mas a voz da plebe agora ecoava sob o controle do ditador. Roma havia se transformado. O Estado que nascera da expulsão dos reis agora se acostumava a se obedecer a um homem só: o pai da pátria, o ditador perpétuo, o filho de Vênus. César restaurou o funcionamento do governo, mas destruiu o princípio da república. O poder deixou de ser partilhado, tornou-se pessoal. E quando o Senado percebeu, já era tarde demais.